Bom dia, pessoal. Nós vamos começar a live de hoje. Vai ser um dia bem emocionante. Nós vamos contar a história da Flávia, do Rio de Janeiro, sobre como foi, como está sendo a história dela com a Giovana. Deixa eu esperar um pouquinho ela entrar. Se preparem que vai ter muita emoção, hein? Já peguem o lencinho. Deixa eu chamar a Flávia. Aí. Bom dia, Flávia. Bom dia, Cio. Bom dia, todo mundo que tá aí. Cheio de pessoas maravilhosas. E Tana, minha psicóloga, que me deu tanto apoio. Difícil, não dá para falar o nome das pessoas, porque são muitas, né? Eu tive um amor, um apoio, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas não dá para eu ficar nos nomes que eu poderia esquecer na emoção de alguém, né? E ser injusta. Mas a gente está aqui nessa manhã para a gente falar de amor, para eu falar do amor, do meu amor e do amor da minha filha. Um dia muito especial. Hoje é o dia que a Giovana faria 1 ano de vida física, mas para mim é 1 ano de vida dela viva em mim, no meu coração. E 1 ano que eu tive a oportunidade de conhecer esse meu grande segundo amor. Que lindo. Vai ser emocionante. Pessoal, pra quem Já não tá viu, sendo, né, Cira? já falei para todo mundo, peguem os lenços. Para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou fundadora e presidente do Florescinador. Cuidamos de pessoas enlutadas, onde o maior número é mães. Estou com mães, então as mães têm um lugarzinho especial no Floresci. Se apresenta, Flávia, para gente. Então, eu sou a Flávia, eu sou a mãe do Pedro, de 7 anos, e a mãe da Giovana, que é a minha anjo, que na data de hoje, né, faria 1 aninho. Sou casada com o Rui, tenho 44 anos, sou filha, sou profissional, né? Sou uma mulher como todas as outras, e que hoje eu senti essa necessidade de vir contar um pouco da minha história e falar um pouco do quanto a gente pode amar mesmo na ausência física e amar com um céu de distância. Porque o amor, ele existe na dor, o amor, ele está presente no sofrimento, e é o amor que ajuda a gente a seguir em frente e a conduzir a nossa vida depois de uma perda. Isso aí. A história da Flávia, nós vamos falar um pouquinho sobre a perda gestacional e neonatal. Existe um tabu muito grande, né? E vamos falar muito sobre isso para que as pessoas entendam. São filhos, são histórias, né? São lembranças. E fala um pouquinho, Flávia, como foi a gravidez, foi tudo bem? A Giovana foi a minha terceira gestação, né? Minha primeira gestação foi lá em 2014. O Pedro, meu filho de 7 anos. Em 2018, eu descobri uma gestação com 7 semanas, mas eu já descobri numa situação bem conturbada, né? E aí eu tive uma perda gestacional de 8 semanas. E o grande sonho meu e do meu marido, daqui a pouco ele vai vir dar um oi, porque ele sabe que tem pessoas muito queridas aqui, né? E a gente acha importante o papel do homem também nesse momento. E essa mensagem também que a gente quer reforçar. E aí a gente sempre decidiu que queríamos ter 2 filhos, né? E aí em 2018 aconteceu, foi um abalo muito grande pra gente, que a gente já descobriu a gestação
Eu já tinha 19 dias de sangramento e achava que era menstruação, então a gente passou por aquele período, né? E aí, quando foi em 2020 que veio a pandemia, eu descobri que estava grávida novamente. Não foi planejado, né? Mas... Vem cá, amor. Eu já falei de você. Só para ele ficar aqui do meu ladinho, que eu acho que é importante, que é a nossa história, né? Isso aí, que legal, hein, Rui? Oi, tudo bom? Bom Prazer, dia. parabéns. Fazendo bem o papel de pai. E aí a gente descobriu e foi uma imensa felicidade, né? E o sonho do meu marido, ele sempre sonhou em ter uma filha menina, então a gente, como o do Pedro demorou muito a descobrir, eu fui logo fazer o exame de sexagem, porque a gente tinha, né, essa ansiedade, e aí nós descobrimos que a Giovana estava a caminho, né? E foi toda uma felicidade para a família toda, e a gente começou a viver, a contemplar esse momento maravilhoso, né? A mulher, ela se torna mãe naquele momento, né? Você descobriu o positivo, você já é mãe. E a gente tinha, assim, não acreditava muito que isso fosse possível pela perda de 2018, né? Então, assim, os 3 primeiros meses, eles foram bem tensos, porque a gente tinha esse histórico, né? Mas seguimos em frente, muito felizes. Quando a gente descobriu que era Giovana, uma felicidade ainda maior, né? Do sonho dele, da menina e do meu, de ter um casal. E a gestação foi uma gestação tranquila, numa pandemia, né? Que me requeria alguns cuidados maiores. E quando eu fazendo todo o pré-natal bem, uma gestação tranquila, e aí a gente, né, acabou que num diagnóstico de um exame de rotina do ecocardiograma fetal, a gente descobriu, né, foi diagnosticado que a Giovana, ela tinha uma cardiopatia congênita, que é o SHCE, que é a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Então, uma cardiopatia, assim, complexa, né? E naquela ocasião, a gente com apoio, né, de profissionais, de tanto do obstetra que me acompanhava, dos obstetras que eu fazia acompanhamento, né, meu marido trabalha na rede de saúde, no hospital, os médicos do hospital orientaram, a gente procurou então os melhores profissionais especialistas para que a gente conseguisse a entender tudo aquilo. E assim, ali começou, hoje eu posso falar disso, ali começou o meu luto. Porque a gente acha que o luto é quando você perde alguém, mas o luto não é só isso. O luto é a perda de sonhos, é a perda daquilo que você não planejou. E ali começou toda aquela correria da gente entender, de ter certeza, né? Porque dentro da fé de cada um, a gente acredita em milagres, a gente tem a esperança. Então, num primeiro momento, era muito assim, o diagnóstico está errado. A gente vai, e eu posso falar o nome dessa pessoa, que ela é uma referência, a doutora Rosa Célia, aqui no Rio e no Brasil. E a nossa esperança era chegar lá e fazer o exame com a doutora Rosa Célia, e ela fala, não, foi um erro do laboratório, né? E isso não aconteceu, né? E aí a doutora Rosa Célia conversou com a gente, preparou, me explicou, se dispôs, sabe, a estar com a gente nesse processo. E eu lembro perfeitamente que ela falou assim pra gente. Falou, olha, enquanto a Giovana estiver nessa barriga, não tem problema. Hoje me explicou como era o processo, que o processo seria, ela iria nascer, passar numa cirurgia, logo ao nascer, depois teria outras cirurgias, né, até a gente entender. Só que isso é o humano e a ciência falando, né? E dentro do meu coração eu falava, não, o dia que ela nascer, ela vai fazer o exame, porque tá vendo isso na minha barriga, né? Ela não vai ter, né? Eu acho que esse amor de mãe conduz isso pra gente, né? Essa crença, essa fé, né? Essa esperança. E eu lembro perfeitamente que ela falou assim pra mim, Flávia, a única coisa que a gente tem que fazer é levar essa gestação até 39 semanas. No mínimo 38,5, mas assim, você tem que ter toda uma tranquilidade, cuidado com o seu emocional, porque assim,
a Giovana nascer prematura é uma complexidade muito grande. E eu lembro que eu saí de Botafogo naquele dia, sabe? O Rui, meu pai, que estava com a gente, assim. E eu falava assim, como eu vou conseguir, sabe? Porque eu falava assim, eu não vou dar conta disso. Como que eu vou conseguir chegar em casa sem a minha filha? Como que eu vou operada para UTI, sabe? Eu não conseguia, assim, dimensionar qual seria a força que eu não me via capaz com essa força para isso. Humanamente, eu me sentia totalmente fragilizada. E a gravidez, mulher sabe disso, né? Mexe com a gente. E eu lembro que isso era dia 28. Dia 28 a gente teve o diagnóstico. Eu lembro que isso era dia 12 de abril, quando ela conversou comigo, né? E a gente foi para casa. Eu lembro que foi, sim, uma noite que a gente não conseguia conversar. A gente não tinha o que conversar. Eu lembro que meu pai falando muito comigo, calma, calma, a médica falou, tem que esperar nascer, vai fazer outro exame. E dentro do nosso coração era essa esperança que a gente tinha. E eu lembro que dentro, né, da minha fé, eu lembro que aquele dia eu falei, não, vai ser diferente, porque pro Deus que eu acredito nada é impossível e vai ser diferente. E aí a gente foi, eu, meu marido e minha mãe, e eu comprei o enxoval todo no sábado. E aí na semana seguinte, que era um outro feriado aqui no Rio, eu falei, vamos lavar tudo, né? E eu lembro que meu marido e minha mãe falavam assim pra mim, calma, mas você ainda tá com 6 meses. E eu falava, não, eu quero deixar tudo pronto, daqui a pouco vai começar tempo mais de inverno, não vai ter sol para secar a roupa. E isso era no dia 21 de abril. Eu abri todas as roupas, tirei todas as etiquetas, separei tudo que era para lavar primeiro, tudo que podia lavar segundo. E aí, não lavei nesse dia, né? No dia 22, eu lembro que eu comecei a me sentir diferente, assim. A Giovana, ela sempre mexia muito quando eu deitava, porque na época eu estava trabalhando em home office, mas eu tinha um dia todo ali sentada, então ela não mexia muito. Mas à noite, ela mexia demais. E eu lembro que do dia 23 para o dia 24, eu comecei a não sentir mais ela mexer tanto. E o meu marido falava, não, você não, é porque você não comeu. Come isso, come aquilo, daquela coisa. E quando a gente come, o bebê mexe. E eu tinha um exame na segunda-feira de rotina, normal. Eu não sentia nada, eu não estava sentindo nada para que eu pudesse ir para o hospital. E eu só achava que ela estava mais quieta. E no meu coração eu falava, nossa, mas o Pedro mexia tanto, por que a Giovana não está mexendo tanto mais? E aí começou aquela... né, época de pandemia, Covid, eu também, assim, com medo de ir para um hospital, me expor, né? E como eu tinha o exame na segunda, passou o final de semana. Algumas vezes eu senti ela mexer, eu conversava, a gente sempre conversou muito com os nossos filhos desde a barriga. E eu lembro que na segunda eu fui fazer o exame, acordei, fiquei em casa, trabalhei, eu marcava sempre meus exames na hora do meu almoço, que era perto de casa, né? E aí minha mãe, meu filho chegou, acabou a aula online, ele não estava indo para a escola. Aí eu falei, mãe, eu vou ir fazer o exame agora na hora do almoço, daqui a pouco eu tô de volta. E ainda falei assim, ó, qualquer coisa, se eu me atrasar lá, a senhora adianta o Pedro para natação. Tá. E fui fazer esse exame. E quando eu cheguei no exame, né, o médico, uma ultrassonografia normal, eu sem sentir nada, deitei lá e mexe daqui, mexe dali, e quando mexe mais do normal a gente já fica, sabe que tá acontecendo alguma coisa. E esse médico já era um médico que fazia as minhas ultrassonografias, então ele já sabia da cardiopatia, porque eu fiz o eco no mesmo laboratório, né? Então ele sabia que tinha essa complexidade na bebê. E aí ele falou, Flávia, eu preciso falar com a sua médica. Me passa o telefone dela. Eu falei, mas o que está acontecendo?
Ele falou, não, eu tenho que falar aqui com ela, porque eu tô vendo aqui um negócio e eu vou ter que falar com ela, porque provavelmente ela vai te ligar, você vai precisar fazer uma medicação. Aí eu falei, tá. Aí, falei, dei o telefone, aguardei. Aí quando a secretária dele veio, né, trazer, e assim, eu sempre fui sozinha fazer os exames, né, eu respeito, mas assim, meu marido trabalha, eu também trabalho, então a gente não tinha aquela coisa de poder estar acompanhando e eu bem, né? Uma coisa é você não estar bem e precisar de um acompanhante. Eu estava ótima. Sofrendo já, porque eu sabia de um processo que eu ia passar mais à frente, mas uma gestação tranquila. E aí, a secretária dele falou assim, Flávia, a doutora Rosane pediu para você ir agora para o consultório dela. E eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Aí liguei para o meu marido, enfim, a gente se encontrou e fomos para o consultório. E eu lembro, sabe, que quando eu entrei naquele consultório, que a doutora Denise olhou para mim e falou assim, Flávia, eu vou precisar te internar agora. A única coisa que vinha na minha cabeça era a doutora Rosa Célia falando para mim que minha filha não podia nascer prematura. E eu lembro que eu chorei muito, sabe? A doutora Denise, um anjo que Deus colocou no meu caminho. E ela falou para mim, ela falou pro Rui, falou, deixa ela chorar, deixa ela extravasar toda essa emoção. Ela falou assim, chora, mas a gente precisa fazer isso para não ser pior. E aí eu lembro que ela falou assim, ó, vocês não têm tempo. Aí ele orientou para que eu fosse direto pro hospital. E falou, ó, você vai em casa, não precisa pegar nada da bebê, porque não tem como pegar nada para bebê. Pega umas coisas para Flávia e vai pro hospital. E aí ela fez um contato lá, né, para que eu já fosse recebida no hospital. E eu lembro que a gente foi pro hospital e eu cheguei lá, tinha um médico me esperando. Aí refiz vários exames no hospital. Né, fiz o procedimento de internação e aí eu lembro que lá no médico do hospital ele me acalmou, ele falou assim, calma, a gente me explicou, aí a doutora Denise já tinha me explicado, ela falou, você vai fazer uma medicação hoje, outra amanhã, que é para amadurecer o pulmão da Giovana, mas a gente vai precisar fazer o parto prematuro, porque ela estava com uma centralização fetal, né? Eu não estava conseguindo passar pelo cordão umbilical quantidade suficiente de oxigênio para ela. E eu bem, isso tudo eu bem. Bem fisicamente, eu não tinha nenhum sintoma de nada. E aí fiz todo o procedimento, a gente passou aquela noite no hospital e me internei. E eu já sabia que eu tinha que ir para esse hospital, né, que é um hospital aqui no Rio, a perinatal. Então, eu desde do diagnóstico da cardiopatia, eu sabia que eu tinha que ir para lá, para minha filha nascer lá, por conta dos recursos. E eu me internei, comecei a fazer todo o acompanhamento. Então, eu fazia todo dia, eu fazia a ultrassonografia, fazia... E aí eu lembro que eu me internei na segunda noite, na terça o exame já estava melhor. E aí eu lembro que eu falei assim, caramba, será que eu precisava parar desse repouso, né? E assim, porque eu já tô deitada mais de 12 horas. E criando aquela esperança. E veio a quarta. E aí eu lembro que a quarta, ela chegou. E nisso tudo, assim, eu sou mãe do Pedro. Eu tava lá, mas eu desesperada. Porque eu falei com meu filho que eu voltava à tarde. E eu não voltei, né? E dentro do meu filho existia uma esperança. Nesse decorrer, a gente já havia conversado com a orientação da pediatra dele. Gente, desculpa os fogos, é que eu moro em frente a um estádio e hoje tem um jogo, eu não sabia que era esse horário. E aí ele já sabia, ele já tinha essa consciência de quando a irmã nascesse, porque ele já estava com a terapia, que ela não chegaria em casa junto comigo. Mas foi tudo muito rápido, né? Muito doido. E aí, na quarta-feira, eu lembro que veio o diagnóstico que eu estava com Covid positivo. Então, assim, foi quando meu mundo caiu. Porque eu falei assim, gente, agora não é só a minha filha. Porque eu tinha todo um cenário complexo. Eu estava com 131 quilos.
eu estava já fazendo insulina porque a medicação para o corticoide para o pulmão dela descompensou a minha glicose. Então, né, eu fiz na segunda, na quarta eu já tive, na terça tarde eu tive que começar a entrar com a insulina, porque a minha glicose já estava 200 e pouco. E aí, na quarta veio esse diagnóstico de Covid. Eu tinha recentemente passado por uma história dolorida de uma amiga, irmã, que hoje é um milagre. Então, assim, aquilo tudo veio na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a ter medo de perder minha filha, eu tive medo de não viver, eu tive medo de deixar meu esposo, eu tive medo de deixar meu filho, meus pais. E assim, eu sozinha, porque aí você vai para o isolamento, sabe? Você só vê os médicos e a enfermeira. E naquele momento não tinha, assim, ninguém, sabe? Aliás, eu não posso falar que eu não tinha ninguém, porque eu tive a minha família, sabe? Os meus amigos, virtualmente, eles não me abandonaram. Mas eu não tinha ninguém ali para segurar na minha mão, sabe? E eu falei assim, eu tô com medo. E eu lembro que eu ficava assim... Porque eu queria provar para mim que eu tava respirando, porque tudo que eu tinha mais medo era de uma intubação, sabe? E eu falava, eu não sinto nada. E eu falava, e os médicos viam minha saturação tava perfeita, 97, 98, eu não tinha febre, eu não tinha falta de ar, eu não tinha dor de cabeça. E aquilo assim ia fazendo um nó na minha cabeça e o medo ia tomando conta de mim, porque eu tinha um medo. Porque eu sabia que minha filha não podia nascer prematura e ela ia nascer prematura. Eu tinha medo porque eu não sabia como que eu ia conseguir, sabe? Se eu ia conseguir, se aquela doença tão sem conhecimento, tão diferente, que já tinha feito tanta história triste, se eu não seria também essa história triste. E eu lembro que eu fui ficando ali, mas aquele momento me trouxe uma intimidade muito grande com Deus, sabe? Porque só era eu, a minha fé, e eu pedi a Deus para que fosse feita alguma coisa. E era muito confuso, porque eu não sabia se eu pedia por mim, eu não sabia se eu pedia pela minha filha, eu não sabia o que seria daqui uma hora. Então, quando vinham os exames, eu ficava nervosa, porque eu queria que tivesse tudo bem. E a gente foi passando a quarta, quinta, sexta. E eu lembro que no sábado, meu marido foi de manhã, ele não entrava no hospital, ninguém entrava. E eu lembro que esses dias, sabe, o meu filho fazia desenho, mandava para mim. Eu lembro que eu conversava com a minha mãe, mas eu sentia o comportamento do Pedro diferente. Eu sentia o quanto meu filho estava sofrendo pela minha ausência, pelas expectativas, sabe? E eu lembro que no sábado meu marido levou, eu pedi ele para levar umas coisas, e ele levou e eu fiz o primeiro exame e eu falei, nossa, hoje o exame tá diferente. Minha médica falou assim, não, Flávia, é assim mesmo. Eu falei, não, tá muito diferente do dia anterior, né? E a gente passou, e eu lembro que no segundo exame foi quando vieram 2 médicos fazer. Eu esqueci agora o nome do exame, aquele exame que escuta o coraçãozinho, que põe na barriga. Fazia todo dia, fazia ele 2 vezes e fazia uma ultrassonografia. E eu lembro que esse exame da manhã já não escutava mais muito bem o coração da Giovana, que foi feito por volta de 9 e pouca da manhã. E quando foi mais ou menos, eu não tinha almoçado ainda. Já tinha chegado ao almoço, mas eu não tinha almoçado. A gente repetiu o exame. E aí foi quando entrou uma outra médica. E ela pediu para retirar o almoço. Então, quando eu vi retirando o almoço, e eu acho que eu não falei lá no início, a minha formação profissional, eu sou farmacêutica. Então, eu tenho um pouco de conhecimento da área de saúde, né? E quando eu vi eles levando o almoço, eu falei, meu parto vai ser hoje. Eu tô entrando em dieta, né? E aí ela tirou o almoço e falou assim, Flávia, a gente tá fazendo um contato com a sua médica. E aí foi quando a doutora Denise me ligou e falou que elas fariam meu parto naquele sábado, né? Dia 1º.
E eu lembro que eu liguei pro meu marido, ele não tinha nem chegado em casa ainda. E eu lembro que a doutora Denise falou, eu falei, doutora Denise, mas hoje eu sozinha, ela falou assim, não, pede o Rui para vir pro hospital e eu vou dar uma autorização. Eu não quero você sozinha nesse quarto. Sabe? E aí ela conseguiu, né, porque nesse período todo o Rui já tinha feito o exame dele tinha dado negativo, e ela conseguiu a liberação e ele foi, né, e aquela coisa toda voltou pro hospital. E eu lembro que a gente ficou ali se preparando e a minha filha nasceu às 10h04 da noite do dia 1º de maio de 2021. Um parto muito dolorido de sentimento, né? Muito tenso, mas eu com o apoio de um profissional, de um anestesista, que eu falo assim, cara, assim, eu acredito muito que Deus use as pessoas. E Deus usou aquele homem, sabe? Porque o meu marido estava ali comigo, mas numa tensão, porque ele tinha preocupação comigo, ele tinha preocupação de como a minha filha ia nascer. E aquele parto complicado, porque 36 semanas, ela ainda estava muito em cima. E quando começou o parto, a médica identificou que ela já estava em sofrimento fecal, então ela já tinha mecônio na minha barriga, né? Aquela correria toda. E eu vi a minha filha nascer. Eu lembro que ela não chorou e eu falei, a minha filha tá viva, né? Aquele desespero de mãe. E aí eu lembro que a médica falou pra mim, né, ela fez sinal que ela estava viva e o anestesista, acho que é Fabrício, não era o nome dele? Fabrício, eu lembrei. Eu lembro que ele falou pra mim ficar calma, que ela estava viva e que eu precisava ficar calma, eu tinha que controlar as minhas emoções. E assim, tudo diferente do que eu tinha vivido, né? Então assim, a minha filha nasceu, eu não peguei a minha filha no colo, eu vi a minha filha pelo celular, né? Que o Dr. Fabrício ficou filmando e eu consegui ver a hora que ela nasceu. Porque foi tudo muito rápido para levar para UTI. E aí naquele momento, eu falei assim, meu Deus, sabe? Falei, minha filha nasceu e eu senti uma gratidão no meu coração de eu estar ali viva. E aí a gente, né, passou todo aquele período do parto. Eu fui pro quarto, eu lembro que eu conversei muito, a gente ficou horas conversando, né, Rui? Muitas horas conversando, porque nesse momento o médico já tinha passado pro Rui algumas outras complicações, né, que acabaram acontecendo. Então, além da cardiopatia, tinha outras complicações, a questão, né, da respiração, então explicou que tinha que entubá-la de imediato. E aí no dia seguinte, eu lembro que foi assim, foi domingo, dia 2, né? E a gente ficou o dia todo ali naquele quarto. Ele não podia ir na UTI neonatal, porque ele tinha tido contato comigo, que era Covid positiva. Eu também não podia sair da sala. Então, o pessoal da UTI neonatal mandava foto pra gente, a gente ligava e eles iam falando, o médico passava. E eu lembro que quando foi assim por volta de 2h pouca da tarde, a pediatra da UTI neonatal chegou lá para falar que ela precisava passar por uma cirurgia. Foi aí o meu primeiro grande medo, depois da Giovana nascida. Que eu falei, minha filha não tem nem 2 meses, nem 24 horas de nascida. Eu falei, mas é cirurgia de quê? Porque eu sabia que a de coração não seria. Aí ela falou, não, por causa do intestino, de uma má formação, por conta da prematuridade, nananã. E aí eu lembro que ali começou aquelas horas, né? A gente tinha que autorizar, como que você não vai autorizar? E a gente autorizou, e aí depois o meu marido foi conversar com o médico, e eu lembro que por volta de umas 7h pouca da noite, o anestesista, o cirurgião chegou no quarto e chamou meu marido para fora da sala. E ali naquele momento eu falei assim, Senhor, o Senhor tirou a minha filha de mim, sem eu conhecer a minha filha. Mas não tinha sido. Era para contar que tinha sido um sucesso, né? E que a Giovana estava instável, né? E aí
a gente agradeceu a Deus, ficamos felizes. Eu já via minha filha como uma guerreira, que eu falei, nossa, mas tão pequena, tão fragilizada. Aí eu lembro que teve o retorno, né, da minha obstetra para me avaliar. E aí ela conversou com meu marido, né, falou, olha, a situação é muito complexa da Giovana, é de muito risco. Eu vou fazer uma medicação para a Flávia secar o leite, porque ela não vai amamentar ela. Então, assim, a princípio, esses dias, esse período aqui no hospital, ela não vai amamentar. E acho que para ela é um sofrimento maior e tudo. Perguntou se ele estava de acordo, né? Ele foi de acordo. E aí ela falou, eu vou dar alta para ela. Porque não faz mais sentido vocês ficarem aqui, vocês não podem ir na UTI e tal. Eu vou dar uma alta, repete o exame para poder ter acesso no hospital. E assim a gente fez, né? Eu lembro que segunda-feira, quando eu tive alta, assim, isso era uma coisa que eu já sabia, que eu sairia daquele hospital sem a minha filha na alta, por conta lá do diagnóstico. Mas foi assim, tão dolorido, e eu acho que é uma dor que eu aprendi que a dor ela é individual, cada um tem a sua. E não existe dor maior nem menor, porque ela é individualizada. Mas assim, por mais que eu já estivesse me preparando psicologicamente para isso, sair daquele hospital sem a minha filha nos braços foi horrível. Foi horrível. E eu lembro que na frente da gente tinha um casal, né? Com um bebezinho saindo logo na frente. Sabe? E a gente veio embora. E aí cheguei em casa, aquele processo, né? Todo de o Pedro me ver chegar. Então, para mim, foi uma alegria enorme. Sabe? Quando meu filho... E ele falou, cadê minha irmã? Eu falei, não, filho. Sua irmã tá fraquinha. E aí a gente começou naquele processo, repete exame, graças a Deus não tinha mais nada. Comecei aquele processo que eu me sentia incapaz, lá no diagnóstico, de como que eu vou conseguir ir todo dia para a UTI neonatal. E aí é sobre esse amor, sobre essa força, que é hoje o que eu quero falar. Para dar uma resumida, eu não tomei uma dipirona depois da minha cirurgia. Eu levantava todos os dias, eu ia para o hospital, eu passava o dia no hospital, sentada numa cadeira, vivendo as mais emoções possíveis, as maiores emoções possíveis, porque tem que resumir muita coisa, né, Simone? Senão não dá tempo. Mas, assim, é um outro assunto que, assim, só quem é mãe de UTI sabe o que é ser mãe de UTI. Você está com a sua filha nos braços, independente da condição de aparelhagem, ou você está ali olhando ela pela incubadora, você sai para pegar um copo de água, quando você volta o cenário pode ser outro totalmente diferente. Então, assim, é uma montanha russa de emoções. E aí é um outro assunto que eu quero falar mais em frente, sobre essa questão da vivência da mãe de UTI, do que a gente escuta numa sala de pais de UTI, sabe? Porque, assim, é tudo tão dolorido, é tudo tão sofrido. É claro que existem as palavras de incentivo, de acolhimento. Mas, assim, na grande maioria, são diversas pessoas que estão ali, com diversos credos, diversas condições sociais. Enfim, é um múltiplo de coisas que envolve. Em algumas situações, eu lembro que eu tive que ficar nessa sala assistindo futebol, porque é uma televisão só. E eu cheguei e já tinha pessoas assistindo televisão, o futebol e torcendo pelo time. E a única coisa que eu não queria naquele momento era ver alguém torcendo e feliz por um futebol que fosse, né? Mas a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso. E aí, assim, o que eu quero falar aqui? Eu tive a grande oportunidade de viver 16 dias com a minha filha nos meus braços, sabe? Numa troca de amor que, assim, é imensurável. Não consigo explicar para vocês. Mas eu queria só deixar essa mensagem de que esse amor existe, sabe? E foi esse amor que eu tô aqui hoje contando. Nesse mês especial, que é o mês das mães, nesse dia que para mim é um dia inesquecível. Eu não falo desse dia com dor, sabe?
Para mim, o dia 17, que foi o dia do falecimento dela, é muito mais difícil do que passar pelo dia primeiro. A gente está passando agora por 12 dias primeiros, depois de tudo que aconteceu. Mas, assim, o que me mantém aqui hoje foi esse amor, sabe? Que a gente viveu, porque eu sabia e eu sentia tudo que ia acontecer. Primeiro que eu tive a experiência de ter um contato com o Dr. Fernando, que é desse hospital, ele é responsável pela UTI. Assim, eu não vou nem falar de profissional, mas esse cara é um ser humano incrível, sabe? Uma pessoa que tinha empatia de um homem. Por isso que eu falo que é muito importante a gente falar de homens nessas situações. Um homem que sentava para conversar com a gente e falava como pai, sabe? Não falava como médico. E eu lembro perfeitamente de todas as conversas. Eu lembro dos momentos que às vezes eu saía e a médica vinha atrás de mim porque eu tinha que assinar uma transfusão de sangue. Eu lembro do dia das suspeitas, sabe? De diagnóstico. Eu lembro do dia que, na hora do round, que era o que eles chamavam lá, da conversa dos médicos com os pais, eu lembro quanto que eu via aquilo tudo me doía, me machucava. E eu só ia tendo certeza que, assim, eu preciso viver isso agora. Porque eu não sabia se no dia seguinte eu ia chegar lá. E eu tive uma força tão incrível, que me tornou tão capaz, que eu vivi esses 16 dias sem dor física, com força para passar por isso. Porque foram dias que eu quase enlouqueci. Porque eu falava assim, eu sou mãe do Pedro também. E meu filho tá lá com a minha mãe. Eu não consigo dar atenção pro meu filho. E eu chegava em casa e eu só chorava. Porque eu não queria vir para casa. Porque eu sabia que meu tempo com minha filha era muito pequeno. Mas eu tinha que vir. Eu tinha que vir porque eu não podia ficar no hospital. Eu tinha que vir porque eu tinha meu filho. Mas eu me doei de uma tal forma, sabe? Que hoje eu vivo e a minha filha vive em mim todos os dias. Eu lembro de uma quinta-feira que o doutor Fernando veio conversar comigo e falou para mim me preparar para as próximas 48 horas, que elas eram decisivas, sabe? E eu lembro que essas 48 horas elas se tornaram 72. E cada hora que ia passando, 49 a 50, eu tinha uma ansiedade do meu telefone tocar e eu ter que ir para o hospital. Mas eu tinha uma gratidão que não tinha sido só 48 horas. Eu sentia a força da minha filha de querer estar comigo, sabe? Então, assim... E ao mesmo tempo eu falava, será que eu estou enlouquecendo, sabe? Sabe, a corrente de pessoas do bem, as pessoas falando, Flávia, eu vou botar na oração aqui, eu falava, põe, eu vou levar não sei aonde ali, leva, eu vou fazer isso, faz. Mas eu sentia no meu coração, sabe, assim, que eu falava, meu Deus, o que o Senhor quer? Porque o que eu queria era que eu chegasse no dia seguinte, o médico passasse e falasse assim, não tem mais nada, o coração dela tá perfeito. O que tinha que ser transformado, vai ser transformado. Não existe suspeita de síndrome nenhuma, sabe? Era isso que eu queria. Só que será que era isso que ia acontecer? A gente não sabia. E eu planejei muito desde o diagnóstico. Então eu planejei como vai ser os meus dias, como que vai ser, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E eu aprendi que a gente não planeja nada, gente. Planeja nada. Minha mãe falou comigo ontem, como que você tá? Que sentimento você tá sentindo? Eu falei, mãe, eu tô bem. Ela falou, porque a gente estaria preparando a festinha de 1 ano. Eu falei, sim, mãe, mas a gente não sabe. Eu falei, eu não posso preparar nem onde eu vou trabalhar na segunda-feira. Porque eu não sei o que vai acontecer no amanhã. Sabe? Então, assim, eu aprendi muito isso nessa experiência.
E eu lembro que a gente foi para o hospital no dia 15, porque finais de semana a gente passava lá. E eu lembro que no dia 16 acabou acontecendo um imprevisto. E eu falei, cara, como é que a gente vai para o hospital? E aí, assim, eu não posso deixar de falar isso aqui. Sobre as minhas vizinhas, sabe? Assim, pessoas que nem tanta afinidade não, intimidade é a palavra certa, eu tinha. E foram pessoas, assim, que me cobriram de amor, a mim e a minha família, que deram um apoio, sabe? No que a gente precisava. E eu lembro que nesse dia nesse domingo a gente deixou o Pedro com a minha vizinha e a gente foi para o hospital. E eu lembro que, assim, por essa coisa de não ter tanta intimidade, eu lembro que a gente foi mais preocupada, a gente não pode demorar muito, né? Porque... E aí a gente foi para o hospital. E eu lembro que quando eu cheguei do hospital, que minha mãe me ligou, eu fiquei com a Giovana, como eu sempre ficava, no colo. E como estava em pandemia, não podia ficar eu e o Rui junto. Então, o Rui entrava, eu saía. E eu lembro que a gente ficou ali, né? A metade lá do dia. E eu lembro que quando eu cheguei... E quando eu saí daquele hospital, sabe, assim... Ela tinha aumentado a sedação dela. Então, ela estava tranquila, serena. Mas ela não tinha, assim, cor de vida. E eu lembro que quando eu falei assim... Falei, mãe, a Giovana estava muito pálida. Aí minha mãe falou, ela não tá com icterícia? Eu falei, não, mãe, ela não tá amarela. Ela estava pálida. E a gente veio para casa. E aí na segunda-feira de manhã, porque isso a gente já tinha, o hospital tinha conversado conosco e tinha perguntado qual era o nosso desejo, se numa evolução de quadro, se a gente queria ser comunicado para ir para o hospital, para estar lá, ou se a gente queria só saber alguma coisa que acontecesse depois. E a gente tinha pedido para nos comunicar, que a gente queria acompanhar, né? A gente queria estar nesse momento. E esses 15, 16 dias foi me trabalhando muito para isso, sabe? Então, assim, eu sentia ali, eu falava, não, eu quero estar no momento de uma despedida. Eu quero estar no momento de falar para minha filha, nem que seja pela última vez, eu te amo com toda a força do mundo. Mas eu não queria falar isso para ela depois no que eu acredito que ela não me ouvisse mais. E aí, eu lembro que meu celular tocou segunda-feira e quando eu vi o TI, né, neonatal, a gente já sabe que é alguma coisa que está acontecendo. E aí, eu não lembro o nome da secretária agora, e ela falou, é a Flávia? Eu falei, sim, é. Ela falou, oi, Flávia, o doutor Fernando pediu para você vir para cá. Aí eu falei para ela, tá. Eu falei, eu já tô indo, eu só tô esperando minha mãe chegar para ficar com meu filho. E aí eu lembro que eu ouvi a voz dele falando assim, ó, vê quanto tempo ela demora para chegar aqui. E aí eu falei, olha, eu vou chegar o mais rápido possível, só vou deixar o meu filho com alguém para eu poder ir. E aí eu lembro que eu fiz a pergunta mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Eu lembro que eu perguntei, eu falei, mas a minha filha tá viva? E aí eu lembro que ela falou assim, tá, a sua filha tá viva. E aí eu comecei a providenciar, ligar para minhas vizinhas, pedir uma, graças a Deus na hora apareceu 2 pessoas, né? Apareceu a Lu, apareceu a Tássia para ficar com o Pedro. E eu lembro que o Pedro falou, mamãe, a minha irmã morreu, minha irmã morreu. Eu falei, não, filho, não morreu. A mamãe não sabe, eu não sabia o que eu falava pro meu filho. E eu já liguei pro meu marido tinha acabado de sair, voltou. E eu lembro que nesse dia tinha um acidente, coisa que a gente chegava no hospital em 15 minutos, a gente demorou 40 minutos para chegar. E a minha ansiedade era de chegar naquele lugar e ter a oportunidade de encontrar minha filha viva, porque eu tinha essa necessidade de falar com ela, nem que fosse pela última vez. E eu lembro que eu cheguei lá, a minha filha estava viva. Eu lembro que eu peguei ela no meu colo. Eu lembro que a gente falou do nosso amor. O doutor Fernando liberou para ficar eu e o Rui na sala.
E a gente ficou ali com a minha filha, e eu lembro que eu ia olhando aqueles aparelhos. E eu lembro que só ia diminuindo, sabe? E eu nunca imaginei que eu fosse capaz de sentir um amor tão grande no pior momento da minha vida. Até que chegou a hora em que tudo aconteceu. E eu me sentia tão incapaz naquele momento que eu falava assim: como eu vou viver? Como eu vou conseguir viver agora? Como eu vou viver sem um dos maiores amores da minha vida? E eu falava: por quê? Como? Onde foi que eu errei? Sabe? Mas a gente não tem respostas. A gente não tem respostas. Eu lembro que naquele momento é como se eu tivesse morrido também, sabe? Eu lembro que eu falava assim: meu Deus, como eu vou falar isso pro meu filho? Como eu vou viver? Como eu vou acordar amanhã sem saber que nunca mais eu vou estar com a minha filha aqui? E aí eu lembro que eu saí daí daquele hospital destruída. Tá começando o show. Eu tô com a casa toda fechada e mesmo assim parece que eu estou na minha casa. E eu lembro que eu saí dali, não sei se dá pra me ouvir, é melhor esperar, né? Dá pra me ouvir? Não tô te ouvindo. Tá acabando. Eu lembro que ali naquele momento não dá. Não dá. Acho que acabou. E aí eu lembro que eu saí dali daquele hospital, assim, desolada, sabe, assim. E o pior não estava por vir, porque eu lembro que para mim hoje, assim, né, ali foi, eu não sabia se a ficha tinha caído ou não, mas eu lembro que veio o dia 18, né, o dia que a minha filha foi sepultada. E aí onde eu pude entender que tudo que era físico tinha terminado. E eu falei: caramba, né? Eu não tinha vontade de viver, a minha vontade era de... É muito difícil falar isso hoje, mas naquele momento a minha vontade era de estar abraçada com a minha filha dentro daquele caixão, porque eu me via tão fraca que eu não sabia se eu ia conseguir. Mas ao mesmo tempo eu lembro que eu falava: meu Deus, eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho meus pais.
E nesse processo todo, o mais doloroso era assim, eu vivia a minha dor, eu vivia a dor da minha filha, eu vivia a dor do meu filho de me ver sofrendo, eu vivia a dor da minha mãe que estava sofrendo pelo que estava acontecendo, como mãe ela sofria por me ver sofrendo. Então assim, era um misto tão grande de dor, de sofrimento, e a gente às vezes se torna egoísta, sabe? Você não quer viver aquilo, aquela coisa, eu vou sair de campo. E eu lembro que eu passei assim 6 dias sem falar com ninguém, 6 dias sem querer viver. Eu lembro que eu só chorava dentro do quarto. E eu fiquei na casa da minha mãe, sabe, como vó, cuidando do meu filho, do meu marido. E eu lembro que um dia eu ouvi uma palavra, sabe? E uma palavra de uma pessoa que ela falou assim: Flávia, Deus te permitiu estar viva. Se Deus não quisesse que você estivesse viva, tudo que você passou, toda a complexidade de tudo, do Covid, da sua situação, né, física, né, qual a doença relacionada à doença, Deus te permitiu estar viva. Então, se você está viva, você precisa ter gratidão ao Senhor e viver, começar a viver. E eu lembro que eu chorei tanto quando eu ouvi isso, sabe? Porque eu falei, meu Deus, eu tô sendo tão egoísta, será? Sabe? Realmente eu tô viva. Eu tô viva. E esse meu sofrimento tá fazendo meu filho sofrer mais, meu marido sofrer mais, os meus pais, que eram as pessoas naquele momento que estavam ali ao meu redor. Porque, assim, eu não estava vivendo. Eu só levantava da cama para fazer xixi, né, para ir no banheiro. Teve dias que nem banho eu tomei, porque eu não tinha vontade. Eu me alimentava de 2, 3 colheres, assim, qualquer coisa me incomodava, me irritava, eu não queria ouvir o barulho do telefone tocar. E eu já falava para minha mãe, quando o telefone tocar, que era para sair de perto de mim. Eu não conseguia falar do assunto. Eu lembrava e eu me via numa impotência, me cobrando, porque eu sempre me cobrei aquela coisa de ser uma mulher forte, de ser espelho. Então, assim, eu trabalho muito desde nova, sabe? Eu construí uma vida profissional. E aquilo tudo, assim, sabe? Me conflitando. E depois desse dia, eu lembro que eu falei, eu preciso viver. E aí eu fui procurar em que eu ia buscar forças para viver. E aí foi quando eu aprendi. Eu comecei a aprender que eu poderia continuar vivendo se dentro de mim eu continuasse alimentando essa minha experiência, o amor que eu tenho pela minha filha. De amá-la todo dia, de aprender a amar com a ausência, sabe? De entrar em casa e ver o cantinho dela e agradecer por isso. De sentir que ela está comigo, de sentir que o meu filho e ver que ele entende que a nossa família sou eu, ele, o pai e uma bonequinha de anjo lá no céu, sabe? De aprender e olhar para trás e falar assim, tudo que eu achava impossível, tudo que eu achava que eu não fosse capaz, através desse amor, hoje eu tô aqui. Fazer essa live no dia de hoje é uma homenagem a todo esse meu amor pela minha filha, a todo o amor que ela me deu, porque eu senti, eu sinto esse amor, sabe? É uma forma, assim, de mostrar que é possível, que a gente pode continuar viva, que não passa, que a dor não passa, que o sofrimento da ausência física, que a vontade de estar no colo, de sentir o cheiro, sabe? De eu ver dando os primeiros passos, de qual a palavrinha que ela ia falar primeiro. Isso tudo não passa, não passou e não vai passar. Só que a gente consegue. A gente consegue porque eu acredito que se eu conseguir,
sabe? Qualquer pessoa consegue. Porque eu consegui através do amor. E amar, todo mundo é possível de amar. A gente pode amar. Eu quero muito, sabe, o que eu gostaria sempre, eu falei, Simone, eu preciso falar desse amor para outras pessoas, sabe? Porque assim, como eu falei lá no início, o luto não é só para quem perdeu, só porque a pessoa não está mais aqui. Quantos sonhos cada um de nós já perdemos, sabe? Quantos planejamentos foram destruídos e quantas pessoas sofrem porque não conseguem lidar com essa perda. E amar, gente, amar é uma coisa que qualquer ser humano, até um animal tem amor pelo seu dono, sabe? Então, assim, o amor foi o que me fortaleceu, sabe? O amor foi o que me sustentou. O amor é o que eu tenho vontade a cada dia mais, sabe? De estar viva, de ver o meu filho crescer, de planejar sim, de ter planos, mas de saber que esses meus planos, eles podem não ser concretos. Antes, gente, se você falasse assim um dia, se eu imaginasse, não precisava falar, eu tô até sendo errada. Se eu imaginasse que, pela lógica da vida, um dia minha mãe ou meu pai morreria, eu enlouquecia. Eu falava, meu Deus, eu falava, não vou conseguir. Eu falei, vou morrer também. Eu tinha um medo tão grande, era uma aflição tão grande, que eu já tive momentos que eu falava assim, é melhor morrer primeiro. De tão fraca, de tão sem força para lidar com isso. E hoje eu sei que isso provavelmente vai acontecer pela cronologia da vida. Eu sei que eu vou passar por isso. Eu sei que vai ser extremamente arrasador, dilacerador, difícil. Mas eu sei que eu sou capaz de continuar. Principalmente se eu nutrir o amor e a lembrança de tudo que a gente viveu. Porque quando a gente perde alguém, né? Um pai, uma mãe, um filho, um irmão, alguém que a gente já conviveu, a gente tem lembranças, né? Então a gente tem recordações para nutrir esse amor, nutrir essa saudade, nutrir essa falta. Só que quando a gente tem uma perda de um filho gestacional, neonatal, é você lidar com a dor, com o sofrimento da perda, e você ainda ter que lidar com todos os seus sonhos, todos os seus planos que você não vai viver. Sabe? Então, assim, como foi para mim, nesse 1 ano, ter que lidar todo dia primeiro, sabendo que eu não faria o mêsversário da minha filha? É lidar com o dia de hoje, sabendo que hoje eu tenho que lidar por ela não estar aqui, por viver com essa ausência, e também lidar que hoje eu não tenho uma festa de 1 ano programada. Que eu não vou ver ela ir para a escola, que eu não vou viver todos esses momentos. Então, assim, é muito grande a dor. É muito grande. Não passa. Eu sempre falo isso para Simone, sabe? Eu falo, não passa, Simone. É ilusão de quem vai falar assim, vai passar. Não vai passar. Você vai aprender a conviver. Você vai buscar, sabe? Eu não sei. Eu busquei no amor e eu acredito, a mensagem que eu quero passar para outras pessoas é que, porque amar, todo mundo pode amar. A fé, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião. Mas assim, o amor, todas as pessoas podem amar. Eu hoje tenho condições, independente dessa enxurrada de emoção, e eu sei que daqui a 10 anos, se eu for falar desse assunto, vai ser essa enxurrada de emoção, porque eu vivo isso em mim. Eu tô aqui falando porque eu nutri tudo isso, eu canalizei tudo isso pro amor, sabe? Porque senão, eu acho que se eu não tivesse feito isso, né, se eu não tivesse tido a minha fé, se eu não tivesse tido a esperança de que eu fosse conseguir, porque nos primeiros momentos eu achei que não fosse. Eu fui covarde,
eu fui fraca, eu tenho as minhas fraquezas, eu não tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu tenho as minhas fraquezas. Eu tenho dia que eu chego eu trabalho e eu visito algumas lojas, então tem dia que eu chego que eu chego nas minhas lojas e chego assim, ó, com o rosto assim, dessa forma, e todo mundo sabe que momento antes de eu entrei ali eu me acabei de chorar. Só que eu consigo tocar a minha vida, sabe? Então, assim, tudo que eu imaginei e que eu falei não vou ser capaz, hoje eu estou conseguindo. Eu venho buscando cada dia mais, sabe? Mas eu me permito as minhas fraquezas, eu me permito a chorar. Eu sempre canalizei pro amor, então, assim, tem uma menininha aqui no prédio que eu moro que eu sou apaixonada por ela e que cada vez que eu olho a Maria, eu me encho de amor, de felicidade, porque a Maria é linda, cheia de vida, tem uma família linda, sabe? Eu canalizo isso pro amor. Eu sempre amei mulheres grávidas, então eu continuo admirando. Eu tentei transferir, porque seria muito dolorido se eu fosse olhar as crianças e falar, a minha filha... Mas eu sei que a minha filha não está aqui nesse plano comigo. Mas eu quero admirar, eu quero olhar as crianças com amor, sabe? Eu quero olhar e falar assim, nossa, sabe, que seja um amor, que transborde, que traga felicidade, aquele olhar que só criança tem. Gente, uma grávida, gestação, eu acho que é o maior milagre que existe a gente gerar outra vida. Então, assim, eu desde o primeiro momento, eu trabalhei muito isso em mim, porque eu não queria, e eu respeito, e a única coisa que eu peço é que, assim, que um dia isso possa ser contrário. As mães que perdem filhos, que não conseguem ver outras mães com os filhos nos braços, a mãe que não consegue ver outra gestante, eu respeito, só que eu acho que isso engrandece o nosso sofrimento, no meu ponto de vista. Então, por isso que eu trago as minhas experiências. Não existe certo e nem errado, não existe dor maior, não existe dor menor. Existe aqui, né, e a intenção da live é essa, a prática da experiência de contar a minha história, para que a minha história possa, de alguma forma, inspirar outras pessoas que passam por o mesmo problema. Mas ninguém tá certo e ninguém tá errado. Só que eu penso, desde o início eu falo assim, nossa, se eu criar isso em mim, eu vou complicar ainda mais os meus sentimentos, eu vou sofrer ainda mais. Eu vou sofrer pelaquilo que eu não tenho, eu vou sofrer por aquilo que eu não busquei, né? Eu vou sofrer pelaquela raiva, pelaquela angústia. Então, Flávia, acredito que isso só deixaria umas coisas mais complexas para passar por todo o processo. Porque o luto é um processo. E cada um tem o seu. Se o meu vai durar 10 anos, 5 anos ou a vida toda, a gente não sabe. Mas eu respeito os meus sentimentos. Eu aprendi a respeitar e aprendi a conviver. Da maneira que eu achei que canalizar para o amor seria a melhor forma possível, sabe? Então, às vezes eu escuto fazer as pessoas, nossa, mas você tá tão bem. E assim, que bom que elas me veem bem, mas eu sei o que eu passo dia a dia, sabe? Porque, e até eu já dividi isso com a Simone, e eu acho importante essa fala, a sociedade cobra uma outra posição da gente. E muitas das vezes a gente se vê julgado muito no que a sociedade te impõe. Então, assim, eu já recebi essa fala, nossa, você está tão bem, como se fosse errado eu continuar a viver, eu voltar ao meu trabalho após a minha licença maternidade, mesmo sendo uma licença após uma perda. Porque a sociedade, ela te cobra assim, que você não deve viver, acabou a sua vida. Só que não acabou a minha vida, porque eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu tenho outras pessoas que depositam amor em mim e eu preciso retribuir isso. E não vai mudar nada o que aconteceu. Ao meu ponto de vista, só vai ficar mais complexo. Se eu deixasse de viver, se eu me entregasse a todos aqueles sentimentos que eu tive lá no início e que são permitidos.
E vai acontecer, gente. Vai acontecer porque não existe nome, não existe como explicar. É só quem passa que fala. Para mim, a pior dor do mundo é você olhar seu filho dentro de um caixão. É sua vida que é interrompida, sabe? É seus planos, é seus sonhos, e não só seus, de todos os outros. Eu lembro que no início, eu me cobrava, eu falava, nossa, eu fui incapaz, sabe? Eu não realizei o sonho do meu marido. E o meu marido foi um homem que ele foi extremamente forte. Que ele segurou 5 meses, e aí até me trazendo conflito, que eu falava, que pai é esse? Mas ele esperou que eu me recuperasse, que eu me ficasse de pé, para ele cair. Eu lembro que 3 dias depois de eu voltar ao meu trabalho, da licença maternidade, eu vi meu marido entrar numa depressão profunda. Porque ele segurou aquilo ali por 5 meses. E hoje a gente conversa, ele fala. Ele fala assim, eu não me via capaz, eu via que você não tinha condições. E eu pensava, o que vai ser do Pedro? Como que sua mãe, né? Porque minha sogra mora em Salvador, né? Eles moram em outro estado. Como que sua mãe ia dar conta de mim, de você e do Pedro? E a hora que ele viu que eu, tipo, né? Como eu gosto muito do meu trabalho, eu amo o que eu faço. E quando ele viu que eu consegui retornar, passei o primeiro dia, fui bem. Passei o segundo dia. O terceiro foi a hora que ele falou agora. E ele se permitiu. E eu lembro que voltar ao meu trabalho foi um processo muito difícil. Não sei se a Itana ainda está aí, mas eu lembro que a gente trabalhou isso muito forte. Porque eu falava, eu trabalho, eu visito várias lojas, numa multinacional. Não tinha como todo mundo saber o que tinha acontecido. E todo mundo tinha me visto gestante, ia me ver sem barriga, lógico, e a bebê? E o bebê? E isso aconteceu, ela tá aí, ó. Eu vi que ela botou que tá aqui. E eu lembro que isso aconteceu inúmeras vezes. Então, para eu voltar ao trabalho, foi um trabalho assim, e eu sempre falo, Itana, você foi um braço, um apoio meu, e eu, assim, eu já admirava psicologia, mas eu aprendi a admirar muito mais, porque, assim, para me levantar, para me manter de pé, foi o apoio psicológico, e foi o amor da família, dos amigos, né? De todo mundo ali. Me impulsionou para me sustentar e, claro, que primeiramente Deus. Mas, assim, que me sustentaram. E eu lembro que a gente trabalhou muito isso. E eu passei por esse cenário, vocês não imaginam quantas vezes. Que eu chegava na loja e, assim, eu tô 15 anos na empresa, então muitas pessoas me conhecem. E as pessoas vinham e falavam, e aí o bebê, menina ou menino? E eu lembro que nos primeiros dias foi muito difícil. Eu lembro quando eu cheguei em Campo Grande, lá tem um rapaz da manutenção, e eu lembro que ele falou assim, bebê, tá bem. E eu lembro que a minha gerente me olhou assim, sabe? E ela não sabia o que falar. E aí naquele momento eu já tinha tido uma outra experiência numa loja antes também. Não me senti forte para falar para ele. Aí eu lembro que falei assim, não, depois a Patrícia te fala. E aí, naquele momento, coitado, ele ficou totalmente constrangido, sabe? Me pedindo desculpa. Ele falou, desculpa se eu falei alguma coisa. Eu falei, não, você não falou nada. Depois a Patrícia te conta. Conversa com você. Então, assim, tudo é um processo, sabe? Mas a gente se permitia esse processo. Eu quero, nessa live, assim, a minha mensagem é exatamente essa, sabe? A gente consegue... A gente precisa, mas a gente precisa buscar isso em nós. E isso tá na gente, sabe? Se permitir e mostrar, assim, não é só o luto de quem perdeu, é o luto. A gente tem que aprender a trabalhar com luto de diversas formas, sabe? Então, assim, hoje eu consigo falar sobre isso. Hoje eu me sinto preparada para as próximas perdas que eu vou ter. É tudo muito complexo, né? O meu filho ainda tem vários, como é que eu vou falar assim? Vários resquícios de tudo, porque ele tem 7 anos. Então, assim,
Meu filho não consegue trabalhar com a perda ainda, então toda vez que ele perde alguma coisa, sexta-feira ele perdeu um pênalti no futebol, assim, acabou com a noite dele. Então, assim, ele não consegue, mas é porque a perda para ele ela é muito grande ainda, muito significativa. Aí agora, há poucos dias, minha mãe teve uma pneumonia, ele teve uma outra recaída emocional, porque ele nunca tinha visto a minha mãe no estado que ela ficou. Então ele já falou, mãe, minha avó vai morrer, minha avó não pode morrer. E ela falou, mãe, não deixa Deus, fala para Deus, pra minha avó não morrer, né? Então, assim, ele tem isso ainda muito, né? E para mim, que tenho 44 anos, é difícil lidar, eu imagino para ele, sabe? Ontem a gente estava, ele falou assim, por que hoje a casa tá triste, mãe? Eu falava, não, Pedro, é porque tá chovendo, ontem choveu o dia todo aqui no Rio, tava um dia cinza, chuvoso. E eu falei, porque tá chovendo. E ele falou, mas é só a chuva mesmo, né? Então, mas eu não escondo. Eu falei da live, ele sabe que essa live é uma homenagem para a irmã dele. Ele ainda não apareceu aqui, que ele dormiu na casa de uma amiguinha, senão ele já tinha dado várias aparições. Mas, assim, eu procuro também para que ele entenda o conteúdo de tudo, sabe? É muito difícil, gente, é muito difícil, mas é possível, sabe? Assim, é possível amar com céu de distância, é possível manter seu filho vivo dentro de você diariamente. Eu acredito que, assim, que essas minhas palavras de alguma... Ah lá, ele tá assistindo a live. Pedro, a mamãe te ama, meu amor. Mamãe ama para sempre. Minha vida. Tá assistindo a live da mamãe. Então, assim, o meu filho, ele é uma criança, ele passou por esse processo e ele é um dos canais de amor que eu pude extrair para poder continuar, sabe? Então, assim, é muito difícil, é muito doloroso, não passa, gente, mas a gente consegue sobreviver. E hoje, a minha sobrevivência, que na verdade não é nem uma sobrevivência, a minha busca por viver, sabe? Eu me transformei numa outra mulher. Eu jamais imaginei que eu fazer uma live sobre isso. Eu imaginei lives para falar de tudo, né? Eu falei, um dia eu vou falar sobre profissional. Eu nunca tive problema em falar em público. Eu sempre até gostei. Mas eu nunca imaginei que eu traria esse tema para uma live na minha vida, sabe? E hoje, sim, hoje isso faz parte da minha vida. Eu quero falar e eu quero falar para outras pessoas. Eu quero ajudar, sabe? Eu quero, de alguma forma, acalentar e trazer esperança para outras mulheres. E não só para mães. Porque para mães a dor é muito grande, sim. Mas para um filho que perde os pais, sabe? Para a mulher que perde o marido. Enfim, para quem perde qualquer pessoa ou qualquer outra coisa. Então é muito assim, é uma história de amor, é uma história triste, mas eu me sinto assim orgulhosa e eternamente grata a Deus de eu ter tido essa oportunidade, sabe, de viver ali 16 dias com a minha filha, da Giovana ter me transmitido um amor assim imensurável, dela ter me transformado nessa mulher aqui, que hoje consegue falar e lidar com as perdas, dessa mulher que hoje se dispõe a ajudar outras mulheres nesse processo que é tão inexplicável, mas que infelizmente faz parte das nossas vidas. E o que me fortalece é esse amor dentro de mim, é manter a minha filha viva no meu coração, no meu pensamento, nas minhas lembranças, e ter certeza que um dia a gente vai se reencontrar. Sabe? Que esse reencontro seja um reencontro de felicidade e de alguma forma de falar assim, nossa, a mamãe sofre sem eu estar com ela lá. Mas a mamãe ajuda outras pessoas através do nosso amor. É muito essa mensagem, sabe? De querer dividir com vocês. E eu acho que toda história, ela inspira alguém em alguma coisa. Então, falar desse assunto hoje, nesse dia, que para mim é um dia muito especial, nesse mês, que é um mês especial,
trazer um pouco do milagre da vida, do processo do luto e de como que eu consegui resignificar para continuar aqui vivendo. Que lindo, Flávia. Claro que a gente vai ter que fazer outras lives. Eu gostaria de te agradecer a sua história de amor ali. Fazer forte, né? Depois de tanta dor. Eu, assim, Simone, eu te agradeço. A gente sabe que o nosso encontro é um encontro sobrenatural, né? Quando eu entrei nesse mundo, né, de mãe de anjo, eu entrei em vários grupos, em várias ONGs, e eu queria entender, eu queria saber se eu não estava enlouquecendo, se eu estava enlouquecendo, o processo era esse, como que eu fazia. E aí eu encontrei, né, o Floresci, e a gente teve uma conexão, né, logo de início. E quando eu encontrei o Floresci, eu já tinha passado do meu período inicial ali, eu já estava mais estável, né, no processo. E a gente começou a conversar, a falar. E eu lembro que um dia eu falei, Simone, eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer algo mais. Eu preciso, sim, sabe? Porque você entrar no mundo, você lê muita coisa. E você lê muita coisa triste, você lê, sabe, muita história, assim, de desfeitas, né? De casais que se separam. Você lê de mulheres que não conseguem mesmo ali retornar. E você começa a se identificar, porque a gente escuta muita palavra, e isso eu acho importante falar. Essa coisa vai passar, não vai passar, gente. A gente sabe que não vai passar. Ah, mas você já tem o Pedro. Claro, eu já tenho o Pedro, mas eu queria ter a Giovana. Isso não diminui a minha dor, sabe? Ah, mas você engravida de novo. A gente não sabe a história traumática daquela pessoa para falar que você vai engravidar. Ah, você vai engravidar de novo. Não. Às vezes, engravidar de novo, naquele momento, é o que aquela mulher não quer, porque ela tem medo, sabe? Então, assim, e a gente sabe que todas essas palavras vêm cheias de carinho e de amor. Mas para quem não passa, quem não está do outro lado, então, assim, essa experiência de estar do outro lado, poder, assim, falar, não vai passar, porque não passa. Sim, eu tenho o Pedro, eu podia ter o Pedro, o João, o Joaquim, a Maria, mas eu queria ter a Giovana. Então, assim, é esse processo. E aí eu falei, não, eu tenho de alguma forma, eu sinto no meu coração esse desejo, Simone, e eu não sei, eu nunca fiz uma live, eu não sei como que eu falo. E aí, né, eu recebi um convite de uma pessoa, vai na minha igreja para você dar um testemunho. Mas eu falei, ok, mas eu queria, assim, falar abertamente. Eu não queria falar num núcleo onde, né, existe uma religião, onde as pessoas já têm um conceito do que é a morte. Porque a morte, ela tem vários conceitos para cada um, dentro de cada religião. E aí eu falei, ai, Simone, eu queria falar num lugar assim mais aberto, que a gente conseguisse pegar alguma... Aí a Simone, na hora, falou, vamos fazer. E a gente está aqui, e a gente não teve ensaio, a gente não combinou nada do que ia ser dito, né? Porque a gente sempre acreditou que existe um propósito maior e que quando a gente está direcionada, a gente fala o que precisa ser falado, porque a certeza que a gente tem e o que a gente busca é que tem alguém aí do outro lado que ouviu e que vai de alguma forma transformar vocês, sabe? Transformar para um olhar diferente, transformar para a esperança que pode ser melhor, transformar para que o processo é doloroso, que muitas das vezes a gente precisa se permitir, que a gente não é forte, nem é obrigado a ser forte o tempo todo, que admitir fraquezas não é vergonhoso, e que o luto, a gente aprender a trabalhar com o luto, e o luto seja desmistificado, né? Só dessa coisa de luto quando se perde alguém. Porque existe outros tipos de luto, né? Então, eu tô entrando nesse mundo aí de cada vez mais eu poder trazer alguma coisa, sabe? Falar das minhas experiências. Eu tenho certeza que com o tempo a gente vai conseguir trazer outros temas, porque eu e a Simone a gente conversa muito, então tem uns outros temas aí bem
mais complicados, mas que eu acho que é importante ser dito. Principalmente por essa questão que eu falei lá, da questão da sociedade. A gente não viver subjugado e nem pela pressão. A gente tem que viver o que a gente sente, sabe? A experiência do amor, mais uma vez, amor todo mundo tem, gente. E se eu tô aqui, é porque o amor me transformou. Então, o meu amor pela minha filha, pela minha Giovana, e o que eu vivi, senti o amor dela por mim, foi o que foi capaz de me transformar. E hoje a gente está aqui falando desse assunto, batendo esse papo, contando essa história. Isso aí. E no livro vai ter a história completinha. E aí vem um livro, vai ter um livro. Esse livro vai ter a história completa lá de tudo, do início até, né, os dias atuais, que não vão ser tão atuais, porque a gente vai terminar o livro antes. Mas contar um pouco de todo o processo, né? Porque não dá na live, a gente não consegue, tem que ser um dia de live. E do pós, né? Eu acho que o pós é muito importante, né? Assim, esse vai fazer um ano, dia 17, né? Mas assim, esse um ano depois, o que eu consegui, como que foram esses dias? O que vai me alimentar? Como que vai ser esse dia 17? Hoje eu crio, assim, eu não crio mais expectativas. Isso foi um grande aprendizado. Eu não sei, dia 17 eu vou acordar e vou saber como que eu vou estar. Eu não projeto mais, eu não vou sair mais de casa. Não. Tem dia que realmente eu acordo, minha vontade é de nem abrir os olhos. E eu falo, cara, eu vou ficar aqui o dia todo deitada. Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar. Eu falo, opa, vamos tomar um banho e vamos embora, gastar energia, ver outras pessoas, trabalhar, fazer outras coisas para o dia ser menos doloroso. Mas nós respeitamos e entendemos que faz parte as pessoas que não quero abrir meus olhos hoje, quero passar o dia na cama. Ok, isso. Consegue fazer isso? Faça isso. Faça isso hoje, que amanhã você vai ter passado por esse processo nesse dia para ter um dia melhor. Até porque a gente precisa acreditar que o dia de amanhã, se Deus nos conceder, vai ser melhor do que o dia de hoje, né? Isso é uma coisa que a gente precisa acreditar. Claro, muito obrigada. E realmente, eu gostaria de te agradecer por caminhar, por ajudar você. A gente vai marcar mais. Vai me fazer chorar. Obrigada, eu que te agradeço mais uma vez e obrigada a todo mundo que está aí, né, aos amigos, família, a família florescer e que a gente possa ver cada vez mais, estar junto, trazendo esses e outros assuntos também. Um domingo lindo para todo mundo, feliz Dia do Trabalhador e que a gente tenha um domingo de muita paz e um domingo repleto de amor. Um beijo. Obrigada, gente. Todos. Tchau, tchau.